Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição, violência familiar. Menor mata padrasto na saída do Fórum de Sapiranga após audiência de conciliação. Violência em loja de games. Criança e mãe estavam no local em plena ação dos bandidos. Violência na capital. No intervalo de 5 horas, 6 pessoas são assassinadas em Porto Alegre. Eleições 2018. Na série de entrevistas com os candidatos ao Palácio Piratini, hoje foi a vez de Júlio Flores, PSTU, conversar com Marcelo Coelho. Na agenda cultural, destaque para o show de Alcione. Ter compaixão nem sempre é bom, às vezes não compensa, ter coração, ingratidão, tive por recompensa. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Na abertura, deixa eu avisar que as nossas primeiras imagens serão fortes. Elas mostram um menor de idade matando o padrasto na saída do Fórum de Sapiranga, Vale dos Sinos. Portanto, cuidado. A Melanie da redação tem as informações. Boa noite, Melanie. Oi, Felipe, muito boa noite para ti, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Como tu mesmo já falou, as imagens são muito fortes, a gente inclusive borrou um pouco para preservar o nosso telespectador. Segundo as informações preliminares da Polícia Civil, a vítima estaria em uma audiência de conciliação com a mãe desse adolescente de 17 anos em função de uma ocorrência de Maria da Penha. Quando a audiência terminou, por volta da 1h30 da tarde, o garoto estava do lado de fora aguardando a saída do padrasto. Após disparar 3 vezes contra ele, o adolescente acabou fugindo a pé. Ele foi apreendido horas depois em casa. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. A gente vê na imagem, Felipe, que ele chega correndo ali, já atira contra o padrasto cai, parece que pede para ele não atirar, faz alguns sinais ali, como a gente vai acompanhar na imagem. Exatamente. Mas não teve jeito, o garoto atirou. O padrasto com a camisa amarela, saindo do fórum, vai atravessar a rua quando ele e a outra pessoa são abordados pelo adolescente. O primeiro disparo, o segundo disparo, cai, né, o gestual, né, e aí esse terceiro disparo ainda. E a gente vê que o adolescente vai bem em cima dele, né, Felipe? E atira pela terceira vez. E aí, depois de tudo, sai correndo ali do local. Eles que estavam em uma audiência de conciliação, o padrasto e a outra pessoa dentro do fórum, com a presença da mãe do adolescente, inclusive, né, e foi alvejado fora depois que deixou o local. Uma cena muito, muito triste. A gente não sabe qual é a situação dessa família, o que vive em casa, mas enfim, triste, lamentável ter que dar uma notícia assim. A polícia ainda está investigando o caso e agora, né, ao longo das próximas horas, a gente deve ter novas informações, porque o adolescente foi apreendido já e levado para a delegacia para iniciar o depoimento. Né? Exatamente. Tem também um flagrante de um assalto em uma loja de games na cidade de Gravataí. Tinha inclusive uma mãe com uma criança no local, dentro do estabelecimento. Quais são as informações a respeito desse caso, Mel? Pois é, Felipe, esse já é o 9º assalto em 10 anos de funcionamento dessa loja que fica no bairro Morada do Vale. Os criminosos entram, a gente vê as imagens são bem nítidas, são 3 criminosos, 2 deles estão armados, um outro fica no carro dando cobertura. O proprietário e 2 funcionários estavam no fundo dessa loja, só que a esposa dele e as 2 filhas estavam na frente e foram pegas de surpresa. Olha ali a imagem dela, aparece ali de surpresa, os ladrões fazendo a limpa. Quando o dono da loja conseguiu acionar um botão que dispara um alarme nas áreas interna e externa da loja, esses criminosos acabaram se assustando e fugiram, mas eles conseguiram levar notebooks e videogames. E as informações que a gente tem é que esse proprietário da loja, ele reforçou o esquema de segurança justamente por medo desses crimes, já que ele já foi assaltado 9 vezes. E ainda bem que ao disparar esse alarme de segurança não assustou os bandidos que poderiam, nesse caso, assustados aí, né? Acabar atirando, né? Acabar fazendo confusão maior. Ainda bem, levaram, os prejuízos são materiais, é claro que é muito ruim, é o 9º assalto em 10 anos, mas ficou apenas nos danos materiais. A gente infelizmente tem que celebrar, né, exatamente, que foram só os danos materiais. Não é o caso de Porto Alegre, onde no intervalo de 5 horas, 6 assassinatos aconteceram. A reportagem é da Bruna Osterman.
Um dos corpos carbonizados foi encontrado durante a manhã de hoje na estrada do Rincão, zona sul da capital. A vítima foi identificada como Lucas Leonardo de Brito Silva. Vários golpes de faca por diferentes partes do corpo, possivelmente tenha sido torturado. Ele estava desaparecido desde a madrugada de segunda, quando foi raptado de dentro de casa. O rapaz de 24 anos não tinha antecedentes criminais. O outro caso foi no bairro Agronomia. Mais um corpo incendiado jogado às margens de uma estrada de terra. A polícia também encontrou pedaços de uma vítima esquartejada dentro do matagal. Mistério um pouco ainda maior em razão da não identificação dos corpos, né? Pela característica do que aconteceu, possivelmente ligação com o tráfico de drogas. Mais 3 assassinatos foram registrados em Porto Alegre nesta madrugada. A primeira ocorrência aconteceu no bairro Farrapos, onde criminosos dentro de um carro atiraram contra um homem que estava caminhando na rua. No Rubem Berta, 2 pessoas foram mortas dentro de casa. Uma terceira vítima foi atingida por cerca de 10 disparos, mas sobreviveu. E vamos à previsão do tempo. Melanie, o que vem por aí no que se refere à previsão? Ai, Felipe, infelizmente eu tenho que dar uma notícia ruim, coisa que eu não gosto, mas a instabilidade está avançando sobre o Rio Grande do Sul e aí já viu. Chuva a caminho. É ruim. Vamos ao mapa aí para dar uma olhada no cenário de amanhã? Na quinta-feira, a previsão é de tempo nublado e chuva em todas as regiões. Pelo menos a gente comemora que o frio não ganha força. As temperaturas vão seguir amenas. Mínima de 12 graus em Caxias do Sul e 16 em Uruguaiana. As máximas variam entre 21 graus em Novo Hamburgo e 26 em Santa Rosa. Na capital, o cenário não vai ser diferente. Tempo instável, chuva e temperaturas um pouco mais baixas do que a gente viu aí nos últimos dias. A mínima é de 15 e a máxima não passa de 21 graus. E vou te dizer mais uma coisa, Felipe. O sol não deve aparecer aqui na capital pelo menos nos próximos 3 dias. Bom, faça chuva ou faça sol, tem agenda cultural. E aí, quais são as dicas para quem nos assiste? Quer começar com o quê, Mel? Não, e tem agenda cultural e tem presente, porque a gente é muito bonzinho pro nosso telespectador, né, Felipe? Então vamos lá, vamos começar pelo domingo aqui em Porto Alegre, que tem o espetáculo Piaf. O show é às 8 da noite no Teatro do Bourbon Country. E tem presente, como eu já deixei a dica, para ver essa homenagem à maior cantora francesa de todos os tempos. Então, atenção, vamos agilizar, porque os 3 primeiros que ligarem agora para 3230-5244 levam 3 pares de ingresso. Felipe, eu já ouvi o telefone aqui. Felipe, o nosso telespectador é muito ágil. É espetacular. Eu tive o prazer de ver. O nosso telespectador é ágil. E é um par de ingresso para cada pessoa, viu? É um par para cada um. Não adianta pedir os 3, não. Não, legal. Então é o seguinte, dá para ir o casal ver Piaf, um espetáculo maravilhoso. Dá, aqui, ó, já saiu aqui o ingresso. Mas tem mais cantoria, viu? Opa. Porque escrito e dirigido pelo Miguel Falabella, o musical O Som e a Sílaba conta uma linda história de uma jovem autista que desenvolveu habilidades para música com a ajuda de uma professora de canto. A peça vai ficar em cartaz do dia 21 a 23 de setembro no Teatro da Unicinos, em Porto Alegre. E mais uma vez, quem for mais rápido e ligar para o 3230-5244 leva 2 pares de ingresso. Com a maravilhosa Alessandra Maestrini, uma atriz fantástica e uma voz realmente encantadora. E Miguel Falabella, a gente já sabe que vem coisa boa, né? É. E os ingressos, Felipe, são para a apresentação da sexta-feira, viu? Dia 21. Perfeito. Então tá, eu vou voltar daqui a pouco com ingresso para o cinema e para um show top de linha, espetacular. Hoje a gente tá muito legal com esse telespectador. Fica com a gente que daqui a pouquinho tem mais presente. Olha ela aí. Olha, a Marrom. Não deixa o samba morrer. Melhor não, né? Melhor não. Melhor não, né? Melhor não. Então é o seguinte, deixa eu dizer o seguinte. Estamos no mês de conscientização da fibrose cística. O assunto é sério, é uma doença rara, mas comum. E o Rio Grande do Sul é um estado com maior incidência no Brasil. Confira. É na internet que a Anne compartilha a rotina de quem convive há 28 anos com a fibrose cística. No blog Respirar Esperança, a jovem mostra que é possível ter qualidade de vida. Quando eu nasci, hoje eu tô com 28 anos. Em 1990 a expectativa era de 1 ano, 2 anos. Aí depois, na adolescência piora, pode dificultar. Então hoje eles não falam mais nada, porque eu fui indo, então eles acham que eles pensaram, melhor não falar nada.
A Anne nasceu com diarreia crônica. Era um bebê desnutrido. Só aos 11 meses recebeu o diagnóstico. O tratamento é fornecido pelo SUS e inclui medicamentos específicos, antibióticos, vitaminas e enzimas pancreáticas. As pessoas acham, fibrose, fibrose, coitado, né? Uma doença grave. Sim, é grave, mas dá para sobreviver. Tu tem uma expectativa boa se tu se cuida. A fibrose cística é uma doença genética rara que deixa o muco do pulmão até 60 vezes mais espesso, obstruindo bronquíolos e brônquios. Há bloqueios também nos canais do pâncreas, impedindo que enzimas produzidos pelo órgão, responsáveis pela absorção de nutrientes, cheguem ao intestino. Um dos sinais da doença é a obstrução intestinal do recém-nascido. Mas a fibrose cística pode ser identificada pela associação de problemas respiratórios com gastrointestinais, como a diarreia, todos crônicos e recorrentes. Aqui no Brasil, a cada 25 nascidos, um é portador deste gene que sofreu uma mutação. Se 2 pessoas portadoras deste gene tiverem um filho, aí sim, ele tem 25% de chances de desenvolver a fibrose cística. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um dos centros de referência. Cerca de 300 pacientes recebem tratamento no local. Este pneumologista conta que a medicina avançou nos últimos anos e novos medicamentos foram lançados. Além disso, desde 2012, a fibrose cística foi incluída no teste do pezinho realizado pelo SUS no Rio Grande do Sul. A sobrevida tem aumentado progressivamente, né? Os dados de sobrevida mediana hoje no mundo está em torno de 41, 42 anos. Os dados brasileiros são muito semelhantes a essa sobrevida. E a expectativa de vida das crianças que nasceram na década de 90 para cá é ainda maior. Eleições 2018. Democraticamente ouvimos todo mundo, todos os candidatos, mesmo aqueles sem bancada no Congresso Nacional, hein? Nesta última entrevista do SBT Rio Grande, primeira edição, com os candidatos ao Palácio Piratini, Marcelo Coelho recebeu hoje Júlio Flores, do PSTU. Ele tenta uma vaga entre vários cargos do Legislativo e Executivo há 22 anos, 11 eleições, mas nunca conquistou uma cadeira. Seria isso um problema dos partidos menores ou uma resistência às posições do partido? As eleições não resolvem os problemas da maioria da população. Aliás, esse regime podre, né, ele está exclusivamente a serviço dos grandes capitalistas, dos grandes proprietários, banqueiros, industriais, né, latifundiários, né, e nós precisamos tirar essa gente dos palácios para colocar no seu lugar um governo socialista dos trabalhadores, em que, né, governe o povo. As isenções fiscais, né, são 15 bilhões de reais que deixam de entrar nos cofres públicos porque os bacanas não pagam imposto, né? A GM, a Gerdau, né, são empresas que são beneficiadas, eles não precisam. Quem precisa somos nós, os trabalhadores, os pobres, né, os miseráveis desse estado e desse país, que estão desempregados. Aliás, são 2 milhões de desempregados que nós temos no Rio Grande do Sul. A outra medida, né, que nós propomos é não pagar a dívida com o governo federal. Por quê? Porque ela consome entre 13 e 4 bilhões. Isso deixa de entrar nos cofres públicos. São 4 bilhões. Nós precisamos, para os filhos dos trabalhadores, né, uma educação integral, não só do ponto de vista de tempo integral, mas também e fundamentalmente de um conhecimento universal, como a história, a filosofia, a sociologia, né, porque nós não queremos formar mão de obra barata para as grandes empresas, né, que sugam o sangue e o suor dos trabalhadores no Rio Grande do Sul. Nós queremos desarticular o tráfico para ir na couve, como se diz, né, no centro, aquilo que precisa ser resolvido, descriminalizando as drogas. E isso nós falamos com toda clareza que nós queremos fazer isso, porque isso desarticula o tráfico. Quem está lá na vila são os trabalhadores, é o povo, são os jovens que estão desempregados e que muitas vezes saem da escola, cooptados pelo tráfico para poder sustentar a sua família. Nós queremos acabar com isso. E para acabar com isso também é preciso ter uma polícia única, desmilitarizada, né, sem armas, né, em que
os servidores elejam os seus comandantes, os seus chefes de polícia, enfim, e que esta mesma instituição seja controlada pela população. Com a entrevista de hoje, o SBT-RS encerra a série com os candidatos ao governo do estado. A partir da próxima semana, nós vamos exibir reportagens com os perfis dos candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Não esqueça, esse ano são 2 cadeiras em disputa para o Senado da República. Agora eu tenho um recado para você. Mudar a direção da nossa vida dá um pouco de medo, mas sabe o que pode ser pior? Não mudar nunca. Está trabalhando sem alegria? Muda! Está sem tempo para sua família, para se divertir com os amigos? Muda! Está cansado de ficar 10, 11, 12 horas por dia em um escritório? Muda! E para mudar, a Uber é o caminho certo. Seja motorista parceiro e ganhe dinheiro e tempo para fazer o que você bem entender. Com a Uber, você trabalha quando quiser, sem chefe e vê a mudança acontecer na sua vida todos os dias. E para dirigir com a Uber, você não precisa nem ter carro. Motoristas parceiros têm condições especiais nas melhores locadoras de veículos do Brasil. Se você quer mesmo mudar, seja motorista parceiro da Uber. Ainda tem medo da mudança? Tudo bem. Faça um teste e dirija com a Uber nas horas vagas. Cadastre-se em uber.com/motorista e mude a direção da sua vida. A zombar de mim. Maravilhosa, Alcione. Daqui a pouco nós vamos sortear ingressos para o show da Marrom em Porto Alegre. Quer ir de graça nesse baita show? Fica ligado no segunda edição, que já já a gente mostra como você pode fazer para participar. Se liga na Marrom. Sempre foi meu defeito. O mundo inteiro vai dizer. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento. Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Santa Clara. Bem mais que leite. Voltamos e antes da agenda cultural, deixa eu dar a minha dica. Final de semana, vá ao acampamento Farroupilha. E indo ao Parque da Harmonia, não deixe de visitar o nosso piquete. Piquete Grito do Quero Quero. É, rapaz, é maravilhoso. Fica no lote 9B, dentro do Harmonia. Entrada ali pela Rota das Cuias, são 280 metros quadrados com música, costelão maravilhoso. Estive lá jantando essa semana, um espetáculo, dança e poesia. Patrão Lídio, um grande abraço, está sempre ligado para o SBT lá. Olha aí, pessoal, aí, rapaz, todo mundo curtindo a festa, realmente é só chegar. O piquete funciona todos os dias, das 10 da manhã até meia-noite. E, é claro, encerramento dia 20 de setembro. Estava ali até o Anônimos do Gourmet, que adorou também essa churrascada aí. Lembrando que nós temos como parceiros o Carrefour Boticário, Uber, Tirol Laticínios e Paraty. Indo à Harmonia, vá lá visitar o nosso piquete. Eu volto a conversar agora com a Melanie, ficou com água na boca também, aquela churrascada toda maravilhosa. Louca pra comer uma churrascada, não me chamaram, tô só observando. Espetacular. Eu quero saber o seguinte, quais são as dicas da nossa agenda? Felipe, eu já vou avisar uma coisa antes. Opa. Não adianta ligar agora, tá? O telespectador tem que esperar eu avisar, eu dar o sinal. Mas é o seguinte, quer assistir de pertinho a intérprete maravilhosa da música Minha Estranha Loucura? Então é o seguinte, amanhã a Alcione vai apresentar um show maravilhoso no Araújo Viana às 9 horas da noite. Agora sim, quem quiser ir de graça, é só ligar para 3230-5244. A gente tem 7 pares de ingressos, mas é um ingresso para cada um, tá? 7 é um par pares? para cada um. É um par para cada um. Mas são 7, olha que beleza. É maravilha. Tu vai cantar um pouquinho, não? Com essa daí. Melhor não, né? Melhor. Então sobe som aí. A zombar de mim, te dei a mão e hoje vives a zombar.
E quem gosta de cinema? Ah, tem cinema também, porque nas telonas tem a estreia do Predador. Um velho conhecido na ficção científica que mostra as caras acompanhado de alguns amiguinhos. Mesma coisa, Felipe. 3230-5244. Quem for mais rápido ganha um par de ingresso. E eu fico por aqui. Tá bem. Beijo, até amanhã. Tá bem. Até amanhã para Melanie, até amanhã também para você. Lembre-se que amanhã, 11h40, tem o Marcelo Coelho e o SBT Rio Grande. Na sequência, Débora de Oliveira. A gente volta às 7h. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento. Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Santa Clara. Bem mais que leite.